A Rádio Cidade FM apresenta programa Pão Nosso de Cada Dia. Apresentação: Padre José Alberto Souza Lima. Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos e bem-vindas ao programa O Pão Nosso de Cada Dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Vamos ler e meditar o Evangelho de Mateus, o capítulo 19, versículos de 23 a 30. Então Jesus disse aos discípulos: Eu garanto a vocês, um rico dificilmente entrará no reino do céu. E digo ainda, é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram muito espantosos e perguntaram: Então quem pode ser salvo? Jesus olhou para os discípulos e disse: Para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Então Pedro tomou a palavra e disse: Vê, nós deixamos tudo e te seguimos. O que vamos receber? Jesus respondeu: Eu garanto a vocês, no mundo, quando o Filho do Homem se sentar no trono de sua glória, vocês que me seguiram também se sentarão em 12 tronos para julgar as tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, pai, mãe, filhos, campos por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e terá como herança a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, louvado seja Deus pela graça de estarmos aqui hoje, nos alimentando da palavra de Deus. É por isso que ela é o pão da palavra, que alimenta, que sustenta, e bem-aventurado o ouvido, os olhos, o coração que se dispõe para todos os dias se deixar guiar pelo que a palavra propõe. Dando continuidade ao capítulo 19, depois que aquele jovem se apresenta perguntando a Jesus sobre a vida eterna, que entre os mandamentos Jesus ainda acrescenta a necessidade dele fazer a partilha, e que aquele jovem de imediato sai porque possuiria propriedades, posses. Os discípulos ficam observando e também vão estar ali atentos ao que Jesus vai falar. E Jesus vai colocar como é difícil para o rico entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no céu. Como compreender esta passagem? Como entender esse texto sem fazer julgamento, discriminação ou mesmo fazer pesar no coração de algumas pessoas? É muito simples. Todos nós, quer seja ricos ou não, quer sejamos ricos de posse ou de talentos, precisamos ter consciência que tudo aquilo que nós somos e que nós temos deve ser utilizado de tal forma que isso nos garanta a vida eterna. E ter a consciência que a vida eterna não é aqui na terra. Ter a consciência que tudo aqui passa, inclusive eu passo, você vai passar também. Então aquilo que eu tenho, aquilo que eu sou, as posses, os meus bens, os meus dons, os meus talentos, contribuem para que, passada a minha peregrinação aqui na terra, eu possa ter uma vida no céu? É essa a pergunta fundamental. Nós vivemos de tal forma que toda a nossa essência e tudo que nós temos, principalmente, porque o que Jesus quer chamar a atenção é justamente para isso, que nós não fiquemos presos
de tal forma as coisas, achando que aquilo nos garante mais vida. E muitas vezes corremos o risco até de não ter uma qualidade de vida por conta desse apego. Devemos trabalhar, devemos querer sempre melhorar a nossa vida, ter as coisas com qualidade daquilo que contribuem para que realmente eu possa ainda mais servir melhor ao próximo. E não ser soberbo, e não ser egoísta, e não ser adquirir as coisas de maneira injusta, ilícita, mas com o nosso suor, com o nosso trabalho, trabalhar de tal forma que a gente promova a dignidade da gente, a dignidade do outro, com esta consciência de que nada deve me aprisionar de tal forma que eu não sirva o reino de Deus. O reino de Deus em primeiro lugar, e não tenha dúvida, tudo mais nos será acrescentado. Que a vida eterna possa ser garantida pelo jeito, pelo comportamento que nós assumimos no dia a dia a nossa vida terrena. Que as coisas possam ser relativizadas e as pessoas possam ser amadas. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus misericordioso, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Amém. A Rádio Cidade FM acabou de apresentar programa O Pão Nosso de Cada Dia, com o Padre José Alberto de Souza Lima. Tua palavra é luz no meu caminho.